Vamos lá com uma pesquisa séria. A nossa ideia em trazer esse material para o nosso público é dar a vocês vamos dizer, uma visão de como que as pesquisas captam o ambiente do ponto de vista da formação de opinião. Vamos conferir então primeiro os principais resultados com a reportagem da nossa colega lá de Brasília, Tainá Farfan, e a gente volta para conversar. O principal dado da pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira, é o de que 3 em cada 4 brasileiros discordam dos atos de violência praticados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo. Entretanto, outras variáveis apresentadas pelo Instituto permitem analisar parte dos motivos que culminaram nos atos criminosos. Passados mais de 2 meses da eleição presidencial, 39,7% dos entrevistados ainda acreditam que Lula não venceu de fato a disputa. Para esse contingente, o petista não teve mais votos que Bolsonaro. Além disso, segundo a pesquisa, 36,8% das pessoas são a favor de uma intervenção militar que invalide o resultado das eleições de outubro de 2022. Nesta terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro tentou desvincular a imagem do pai do ataque às sedes dos 3 poderes. O parlamentar classificou o ataque como um ato triste e lamentável. Ainda assim, manteve a narrativa de que as instituições, ou ao menos parte delas, atuaram contra o governo de Jair Bolsonaro. Mesma ideia defendida por parte dos autores dos atos criminosos em Brasília. Nós tivemos um presidente da República que, por 4 anos, repetiu a exaustão que sempre jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. E não apenas no discurso. O fez na prática, mesmo entendendo que em vários momentos foram usados atos contra ele fora da Constituição. De acordo com o levantamento Atlas Intel, 50,2% das pessoas acreditam que o ex-presidente é o responsável pela invasão dos prédios públicos, enquanto 42,7% dizem que Bolsonaro não tem culpa do episódio. A ambiguidade no discurso como forma de manter os apoiadores engajados tem sido usada por bolsonaristas desde que os primeiros bloqueios em estradas foram montados logo após a vitória de Lula na eleição. O comentário feito pelo ex-presidente após o último domingo seguiu a mesma linha. Bolsonaro condenou as depredações, mas imediatamente comparou o que ocorreu com atos promovidos por grupos de esquerda, ao mesmo tempo em que buscou se distanciar da origem dos eventos. Andrei, novamente obrigado por você vir aqui participar, discutir os resultados dessa pesquisa da organização que você representa, a Atlas Intel. Ela atua internacionalmente, teve uma participação muito, digamos, muito intensa nas últimas eleições. Minha primeira pergunta para você, André, em função dos resultados que já expusemos os principais ao nosso público, é a seguinte: eles estão em linha com o que vocês vêm averiguando, ou pode-se dizer que os eventos de domingo tiveram um impacto, e se tiveram, qual foi? Muito obrigado pelo convite, William. Parece que o impacto dos eventos de domingo é uma derrota do discurso bolsonarista dos últimos meses. Uma derrota na prática que está reverberando dentro do Brasil e internacionalmente. É uma derrota que acaba sendo muito celebrada pelos adversários do Jair Bolsonaro. É uma derrota que preocupa, desarticula e cria um racha dentro do campo conservador. E uma derrota que eu acho que tem duas dimensões principais, ou 2 razões principais. Em primeiro, porque efetivamente a ameaça da intervenção, né, que em tese ia ser uma intervenção militar, e na medida em que o exército acabou não embarcando nessa distopia, não aconteceu, foi uma intervenção de poucas horas que demonstrou que não tinha qualquer tipo de futuro, não tinha qualquer tipo de lógica, não tinha qualquer tipo de potencial de sobrevivência. Então, efetivamente, a tese da intervenção acabou se esvaziando na prática, com isso os acampamentos, o impressionante esforço de organização desses grupos no país inteiro na frente dos quartéis. Em poucas horas, tudo isso acabou. Então, isso acaba sendo uma derrota simbólica muito
forte para o bolsonarismo. E segundo, foi uma derrota também, além de efetivamente de estratégia política, uma derrota em plano simbólico, porque mostrou um grupo de pessoas que fizeram tudo ao contrário do que prezavam antigamente. Não foi um movimento pacífico, foi um movimento violento, não foi um movimento que respeitou a sede do poder nacional, os símbolos mais importantes de Brasília, na prática, basicamente, se mostrou em plena contradição com a imagem que esse movimento tinha sobre si. No entanto, me parece que o risco em fazer essa análise, né, é de um lado celebrar essa derrota, do outro lado sofrer com ela e não entender que de fato ela é apenas um síntoma de um fenômeno social muito mais preocupante e duradouro e muito ruim para o futuro da democracia no Brasil. Posso pegar esse ponto, Andrei? Posso evoluir nesse ponto aqui, colocar meus colegas aqui na bancada na conversa? Me parece que você está sugerindo uma linha de raciocínio. Bom, é a maneira como eu estou vendo, não sei como o Yuri, Felipe e Caio estão vendo. O que o André acabou de dizendo agora é o seguinte: pode-se celebrar ou pode-se ficar muito triste com os resultados disso daí, que ele qualificou como derrota clara de uma corrente política, porém, o que não se pode ignorar, o que o André está dizendo, é a natureza do que essa pesquisa nos traz, que é uma profunda divisão. Quem quer começar, Yuri? Posso começar? Vamos lá, William. Eu estava até para ter um parâmetro, vou até pedir uma ajuda para o Andrei. Fui buscar ali como referência temporal os resultados do Latino Barômetro, última edição de 2020, que constantemente mede, não só aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina, essa disposição sobre o regime democrático, regime autoritário. Naquela época, se falava ali em 40%, arredondando, de suporte, democracia é preferível em relação a qualquer outro regime, mas havia já uns 10% que, em determinadas circunstâncias, apoiavam um sistema autoritário e 36% que eram indiferentes. Então, se a gente somar essas duas, né, esses 11% mais esses 36%, a gente está falando de uma franja que já tratava a democracia de uma forma relativa, não são democratas convictos. Mas ali aqui é uma no Brasil. Franja de 40%. Exato. E aí, quer dizer, vai nessa mesma linha. O que eu acho que a pesquisa do Andrei, o que me chama mais a atenção é que mesmo tendo um predomínio de quem condena o que aconteceu, há uma franja muito grande que mesmo não concordando com o atual governo, não consegue entender que o que aconteceu é injustificável sob qualquer circunstância. Esse é o dado bem preocupante da história. Ter defesa de autoritarismo, mesmo aqui no Brasil, não chega a ser tanto uma novidade. O que é mais grave, ao meu ver, é que são pessoas que estão completamente cegas em defesa da sua ideologia, da sua convicção Vamos lá, política. o que isso está dizendo a respeito da nossa sociedade, Felipe? Olha, Vac, eu reluto um pouco a ver total racionalidade nessas respostas. Eu acho que são dados absolutamente preocupantes, existe uma dose alta de negacionismo eleitoral, mas existe esse nós contra eles, existe muito repúdio ao campo adversário dentro daquele campo que votou no Jair Bolsonaro contra o Lula, mesmo sem compactuar com tudo que Jair Bolsonaro coloca, com toda a conduta dele, com todo o comportamento dele. Mas que essas pessoas estejam dispostas a defender uma intervenção militar, que não condenem esses atos que aconteceram no domingo com invasão e depredação de patrimônio público, é muito ilustrativo do nível de selvageria que a gente está vivendo no debate público como um todo. Que não reconheçam o resultado das urnas, que desconfiem ainda de que Lula realmente teve mais votos do que Jair Bolsonaro. Repito, eu acho que há na resposta um certo componente, de uma parte pelo menos, de cinismo, de repúdio ao adversário. Esse teu ponto é muito bom para a gente levá-lo ao Andrei, aproveitar que ele está aqui remoto conosco. Andrei, só um ponto, William, desculpa, que Felipe. eu não acredito que todas essas pessoas que responderam dessa maneira, elas estão dispostas a fazer algo sequer parecido com isso que a gente viu no domingo ou nos acampamentos.
porque tem muito mais gente respondendo assim do que gente presencialmente lá. Andrei, quanto que você dá de desconto nas respostas que você averiguou, particularmente essas que se referem a apoio ou não apoio aos atos? Que desconto você dá a isso que o Felipe considera um provável cinismo nas respostas? Eu estou completamente convencido de que há bastante cinismo nas respostas. Acho muito difícil, por exemplo, acreditar que 90% dos eleitores do Jair Bolsonaro realmente acreditam que ele teve mais votos do que o Lula, mas é isso que eles respondem na pesquisa, né? A questão é que, por conta do clima de polarização política, essas pessoas estão dispostas a abraçar essa tese, a responder dessa maneira na pesquisa e muitas vezes no contexto da vida real, por conta dessas teses conspiratórias, abraçar também movimentos radicais, como o movimento que protagonizou a invasão do Congresso. Acho que, em boa parte, eu não fiquei surpreso com os eventos que aconteceram em Brasília. Acho que, assim, todos nós achamos lamentável, achamos um dia triste, né, para a institucionalização da democracia no Brasil, mas de nenhuma forma ficamos tão surpresos, porque simplesmente vimos na realização dessa invasão a concretização do discurso das redes sociais de que tínhamos o contexto de um movimento que queria reverter o resultado da eleição porque realmente acreditavam na hipótese da fraude eleitoral, né? Na hipótese das urnas eletrônicas que não eram confiáveis. É impossível fazer uma separação dos eventos do domingo da criação dessa teoria de que as urnas no Brasil são fraudadas, né? Efetivamente, as pessoas que abraçaram esse movimento o abraçaram por conta disso. Na medida, então, em que as pessoas declaram que realmente acreditam nisso, né, pelo menos alguma parte, alguma minoria, acaba realmente, talvez, esquecendo de que estão respondendo, talvez dessa maneira cínica, a pesquisa, e realmente acabam acreditando no que inicialmente parecia uma coisa, uma gíria, uma coisa imaginada. Deixa eu colocar... Me parece que, Desculpa, só para completar esse ponto, claro, acho que é muito difícil criar uma base para a democracia prosperar no contexto em que as pessoas entendem que a democracia é coisas distintas, porque simplesmente existem realidades paralelas. É muito difícil você dizer eu defendo a democracia se você não aceita o resultado efetivo da eleição. Então, a gente tem uma boa parte hoje da população que apoia o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que se diz democrata, que defende a democracia, que está se posicionando contra uma ditadura militar, mas, por exemplo, defende a intervenção do exército para reverter o resultado da eleição, né? Deixa eu ver esse aspecto que eu queria colocar. O Caio está achando que está de castigo aqui porque ele entrou mais tarde no estúdio. Mas eu sou solidário, hein, Caio? Eu digo que às vezes o intervalo não é verdade. Nós estamos falando de assunto sério. Então, vamos entrar na galhofa, não cabe aqui. Vamos lá. Sim. Caio, o ponto da nossa conversa é o seguinte. Estamos diante de uma realidade política, vamos adjetivar, lamentável. Essa frase final do André, por exemplo, é preocupante. A mim me preocupa, suponho que a você também, Felipe, a você também, Yuri. Quer dizer, mesmo o número de pessoas que se autodeclaram democratas e a favor do regime no qual nós vivemos, ao mesmo tempo aceitam a ideia de derrubar esse regime através de uma intervenção militar. Essa é uma realidade política que tem que ser levada em conta pelo novo governo. Está sendo levada? Bom, eu penso que o novo governo está fazendo o que está ao seu alcance, na largada, e o que tem que fazer dentro da legalidade, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a rigor, se a gente for considerar quem está liderando o movimento todo, é muito mais o Supremo Tribunal Federal. As medidas mais drásticas estão partindo do Alexandre de Moraes. Quando você fala o movimento todo, você está querendo dizer o quê? De reação, né? Okay. O Império contra-ataca, né? Vamos dizer assim. Institucional aí de... A reação institucional é liderada pelo Supremo, né? Agora, mostra em todas essas questões a dificuldade que o novo governo tem, porque a semente está dentro e você não tira a semente. Você pode prender X, Y, Z, muito embora também nessa reação
eu sinto que o novo governo, até aproveitando, buscando muito mais a responsabilização de quem era alinhado ao bolsonarismo, no caso Anderson, e era o secretário de Segurança Pública, no caso o Ibanez, do que as críticas, por exemplo, ao Gabinete de Segurança Institucional. Você vê menos por parte do governo. Você vê a esquerda batendo mais no Zé Múcio, porque não é alinhado à agenda da esquerda. Então, politicamente, na largada, avança-se muito mais sobre os alinhados do governo do Distrito Federal, alinhados ao bolsonarismo. Olha-se menos, estou falando politicamente, para dentro do governo. O ministro do GSI é super próximo ao Lula. E você não vê os petistas criticando, como o Raul Jungmann fez ontem aqui, não criticando, apontando uma eventual responsabilidade. Você não vê, mas você vê os petistas batendo no Múcio, porque é de direita, é de centro-direita, não é alinhado a essa agenda. Essa é uma reação política. Tem peso isso que você está dizendo pelo seguinte, porque a pergunta foi em que medida o governo que tem como discurso, pelo menos discurso eleitoral, e depois pode tirar esses trechos dos discursos de posse, do discurso no Congresso e dos vários outros pronunciamentos, é um governo que se diz disposto a criar pontes e pacificar. Você está dizendo o seguinte, diante dessa realidade, que é a criação de pontes nessa realidade é dificílimo, não parece estar indo nessa direção. Yuri e Felipe. Olha, a pacificação nesse momento parece algo até utópico, né, William? Existe realmente uma cisão. Quando eu falo que há uma dose de cinismo nessas respostas, ela embute ao mesmo tempo um repúdio ao campo que está no poder, ao campo que foi eleito, que foi empossado, que é o do Lula. Essas pessoas podem falar isso eventualmente da boca para fora, não serem iguais aos vândalos que invadiram os três poderes, mas eles têm um repúdio enorme. É claro que o governo federal teve uma reação política e institucional incisiva. Há uma dose ou outra de componente político e ideológico dentro do discurso, mas há ali uma reação conjunta das instituições contra esses atos que são bárbaros e precisam gerar uma reação institucional. Agora, o Lula, eu acho que sai fortalecido nesse momento com essa união que envolve ali Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, mas é um salvo-conduto temporário, porque vai começar uma nova legislatura, os parlamentares ainda vão chegar, há problemas econômicos no país, há a questão dos gastos públicos, tanto com a PEC que foi aprovada, quanto com a prorrogação, por exemplo, da desoneração dos combustíveis, todo um impacto fiscal. Há questões ali envolvendo as próprias escolhas do PT para esse núcleo duro do governo, para as estatais, esse toma lá da cá com o Centrão. Pode muita coisa surgir no debate público passada a repercussão negativa desse episódio. Entendi. Yuri, há um outro ponto que o Caio mencionou que valeria a pena a gente examinar. Há uma afirmação dele, como analista político, na seguinte direção. Quando a gente olha como que o governo, como que o presidente Lula vai enfrentar essa realidade traduzida em boa parte pela pesquisa da Atlas Intel, o Caio atribui até aqui a ponta de lança nisso ao judiciário e não ao que seria o chefe político, que é o presidente da República nesse caso. Como é que você vê? Não, eu acho que, na verdade, a reação política primeira foi do Lula, ao fazer o primeiro ato da intervenção, mas concordo que agora quem tem esse poder, né, quem tem a força da lei é o judiciário e é natural que o judiciário haja dessa forma. O que estava... os instrumentos que o Lula tinha à sua disposição do ponto de vista político e de instrumentos de poder, ele fez, que foi a intervenção, foi a capacidade de união dos outros poderes e dos outros níveis de governo. Principalmente chama atenção para essa questão dos estados, conseguiu reunir todos os governadores ou representantes das 27 unidades federativas, mesmo aqueles no campo mais à oposição, não se furtaram a ir. E aí, até conversando um pouco mais cedo com o governador da Paraíba, João Azevedo, que esteve hoje com Lula, tratando já um pouco de preparação para as próximas conversas de Lula com os governadores, mas esteve ontem e esteve hoje com o presidente,
também perguntei justamente sobre essa questão do comando dos governadores em relação a polícias estaduais. E disse-me o governador que não há uma preocupação dos governadores. O que isso me chama atenção para esse ponto, derivando um pouquinho, mas acho que tem a ver. A classe política está tomando as ações que estão ao seu dispor, que é manter a sua cadeia de comando, e acho que isso é importante diante do risco também que se havia e pelo que aconteceu com a Polícia Militar do Distrito Federal, num primeiro momento que permitiu a invasão e depois conseguiu controlar quando foi acionada de fato, mas saber que os governos estaduais têm essa confiança de que conseguem comandar as suas tropas e que as polícias estão disciplinadas, acho que isso também é importante dentro dessa reação ao que aconteceu, para que isso não se espalhe, não contamine, não tenha disseminação. Você saiu dessa conversa convencido de que os governadores têm poder de comando sobre as PMs, foi isso? Eu vou te dizer que não sei, eu não posso dizer 100% convencido de que isso acontece em todos os estados, mas ao ouvir um governador que esteve ontem e hoje em Brasília, dizendo que entre os governadores não há esse tipo de preocupação, que eles estão confiantes, é um sinal importante do ponto de vista político. Peguei seu ponto. Andrei, é possível você dizer ao novo governo, da tua posição de especialista em pesquisa de opinião pública, qual é o tamanho desse muro? Me parece que o Lula acabou ganhando uma grande oportunidade a partir dos eventos de domingo. Geralmente, em democracias que funcionam tranquilamente, o novo governo tem uma espécie de lua de mel, onde uma maioria do eleitorado, mesmo até uma parcela daqueles que não votaram no vencedor, tem a esperança de que ele fará um bom governo e ficam com lhe dão o benefício da dúvida em relação ao seu desempenho. Desde o início foi muito claro que o Lula não teria essa trégua, né, por conta dessa polarização extremada da sociedade. E com esse esvaziamento do movimento insurreccionista, também com as rachas dentro do campo conservador, porque tem todo tipo de incriminação sobre quem é responsável por essa grande derrota, também com o protagonismo maior de alguns líderes mais moderados que agora estão tentando capturar um momento de oportunidade para criar um capital político próprio maior, né? O caso de alguns governadores que participaram, por exemplo, dessa reunião com o Lula, e muitos deles também, mesmo tendo apoiado o Bolsonaro na eleição presidencial, agora fizeram declarações críticas em relação à invasão do Congresso e também à conduta do Bolsonaro, que de alguma maneira incentivou esses atos. Nesse contexto, o Lula sai realmente muito fortalecido. Então, ele ganha uma oportunidade de pular esse muro. No entanto, o tamanho do muro é muito alto. O tamanho do muro é tão alto que as pessoas acabam tendo entendimentos completamente distintos sobre qual que é a realidade dos fatos em relação a questões como, por exemplo, será que o Lula realmente venceu a eleição, né? O Lula, dentro dessa parcela do eleitorado que não votou nele, é visto como corrupto para a grande maioria desses eleitores, é visto como perigoso em diversos planos, em plano de valores morais, de valores cristãos, em plano ideológico, por conta do alinhamento com ideologias de esquerda mais dura no contexto da América Latina e fora, né? É visto também com reserva do ponto de vista dos atributos ou dos credenciais democráticos, por mais que muitas dessas pessoas acabam abraçando ideias que efetivamente vão completamente contra a ideia da democracia, mas mesmo assim se reservam o direito de criticar os credenciais democráticos do Lula. Então, o muro é extremamente alto, né? Mas, efetivamente, o Lula, a partir de agora, pode começar a mostrar ao que veio. Ele vai ter um tipo de paz que não existia antes de domingo e que me parece que agora tem aí um certo de começo. Efetivamente, o governo Lula, me parece, assim como o Caio também destacou, que a gente, de fato, está tendo o governo Lula antes de domingo e um novo governo agora,
efetivamente o governo dele está recomeçando a partir desse novo quadro de pacificação política. Ele está construindo a governabilidade no Congresso de uma maneira completamente diferente. Ele vai ter mais liberdade em termos de realmente adotar a sua agenda em plano econômico, em plano social, efetivamente mostrar qual que é a agenda dele sem ter tanta resistência. Agora depende muito da habilidade política dele em termos de que essa agenda realmente seja bem sucedida, porque se algumas das ideias não dão certo, aí o custo político vai efetivamente chegar depois. Vamos olhar o outro lado, então. Caio, em que medida isso que o Andrei descreveu em relação à reação, inclusive dos próprios eleitores do Bolsonaro ao que aconteceu, significa, do ponto de vista da figura política do Bolsonaro, uma derrota decisiva? Eu não vejo derrota decisiva, nem o entorno dele vê derrota decisiva, mas o entorno dele, neste momento, vive talvez o pior momento desde a eleição de 2018. Claro, mas há tempo. A próxima eleição é daqui a 4 anos. O que eu captei hoje ali do entorno do Bolsonaro é uma cisão, uma divisão muito grande entre radicais e moderados, que desde a derrota eleitoral vem se intensificando, um culpando o outro, um responsabilizando o outro. O pessoal que está na Flórida com o Bolsonaro, quem está lá? Flávio Bolsonaro está lá com a família, o Carlos parece estar em Atlanta, porque a Michelle está com o presidente na Flórida e eles não se dão, foi o que eu ouvi. E os assessores principais, segundo me disseram, são extremamente radicalizados. Uma pessoa me disse, é um pessoal que sempre aconselha o presidente a pular do precipício. Essa foi a expressão que me utilizaram. E outras pessoas que sempre passaram o governo muito próximo a ele sequer estão conseguindo conversar, porque o Bolsonaro parece que trocou de telefone e não deu para ninguém o telefone. Né? Muita gente pedindo e não deu. Então tá um núcleo ali e agora o aconselhamento é: vem para o Brasil ou não vem? Porque o pavor dele, a paranoia do presidente, do ex-presidente, é de ser preso. Bom, não é nem paranoia, no caso, a possibilidade é real. Exatamente. Hoje eu tive uma informação que o Flávio sugeriu 4 advogados para ampliar a banca dele, né? Ou seja, há um receio, é claro. Agora, eu vejo que tem 4 anos de governo Lula. Na largada, claro, desde domingo ele está empoderado. O presidente Lula, inclusive... O Andrei assumiu a tua tese do Lula 4. Sim. Ele tá no curto prazo empoderado, mas a pesquisa sua, Andrei, mostra que a semente está na cabeça das pessoas, a ideia está na cabeça das pessoas. Então, se o Lula desandar, ou o governo Lula desandar, não apresentar resultados, não melhorar a vida da população, não melhorar o bolso, enfim, não melhorar o país... o antipetismo, que hoje é vislumbrado no Bolsonaro, tem plenas condições de retornar. Para a gente fechar a nossa roda, Yuri e Felipe, uma derrota de que proporções para Bolsonaro ou para o bolsonarismo? Não sei se você quer fazer uma distinção. Não, acho que eu não faço tanta distinção, não, porque acho que a grande questão é o quanto desse episódio pode ser uma mácula tão grande quanto foi, a despeito de tudo que aconteceu do ponto de vista do processo judicial em relação à Lava Jato para o PT e para Lula, mas principalmente para o PT, né? Lula sobreviveu mais à Lava Jato do que o próprio PT. Por que eu estou dizendo isso? Porque concordo que, caso o governo Lula não seja bem sucedido nesses 4 anos, fica enfraquecido e tende-se a surgir uma oposição. Mas será Bolsonaro capaz de ser a organização? Será ele capaz de ressuscitar? Porque é inegável que ele teve uma derrota. A derrota eleitoral não é só a derrota eleitoral. É o primeiro presidente que não consegue se reeleger a despeito de tudo que fez. Então, é uma derrota grande. E agora, estando atrelado a esse episódio de 8 de janeiro, isso também é um carimbo muito forte que não se dissolve tão facilmente a despeito do desempenho do governo. A grande questão é se alguém pode surgir nesse meio do caminho para ocupar esse espaço. Felipe? O desmame do bolsonarismo está sendo muito lento por parte de parlamentares e figuras que eventualmente poderiam ocupar postos de liderança nesse vácuo de liderança de uma direita democrática, liberal ou conservadora, sensata, que Jair Bolsonaro não representa. Então há muita complacência com ele,
em razão dessa cisão da sociedade, em razão de uma falta de confiança político-eleitoral, de que criticar Jair Bolsonaro pode fazer com que o crítico sobreviva no debate político. A gente vê muita hesitação por parte de parlamentares eleitos com um discurso mais à direita em criticar o Jair Bolsonaro. Quando a gente vê essas iniciativas de governadores, senadores eleitos, de deputados eleitos no campo da direita, é uma crítica aos atos de domingo, aquelas pessoas que estavam lá. Quase ninguém responsabiliza diretamente Jair Bolsonaro nesse campo. A pesquisa é muito clara nisso. Ela diz do ponto de vista dos eleitores do Bolsonaro, mas é uma confortabilíssima maioria diz que ele não pode ser responsabilizado. Pois então, e aí... Sustentando o seu argumento. Exatamente, e essas lideranças, elas seguiam muitas vezes por esse monitoramento do que pensa o eleitorado. Então, essa fibra moral para você enfrentar diretamente, de uma maneira incisiva, uma liderança que ainda tem um capital político, que ainda tem um cacife eleitoral, falta muito nesse campo. Eles estão contando com um processo de transição mais suave, em que Jair Bolsonaro não consiga unir essa suposta direita, claro que há outros elementos aí, e cada um vai avaliar nos próximos 4 anos se tem a condição de ocupar. Mas ninguém quer bater de frente. Quando a gente vê quem é que bate de frente na Câmara dos Deputados, fora do campo da esquerda, é o Kim Kataguiri. Quem bate de frente no Senado, por exemplo, fora daquele esquerdismo raiz, é o Alessandro Vieira. Fora esses, é difícil você listar gente que faça isso, que não esteja com o Lula. Andrei, para terminar, e você me perdoe que eu preciso que a sua resposta seja breve, quem tem que ir para o intervalo comercial, a minha pergunta não é bem uma pergunta, é a manifestação de uma esperança, Andrei. Eu temo que a sua resposta seja negativa, mas eu tenho que fazer a pergunta. Essa calcificação que a sua pesquisa indica, veio para ficar? William, acredito que sim. Eu sabia, que pena, mas enfim... A partir de tudo que a gente viu ao longo da campanha eleitoral, que não foram poucos eventos negativos para o presidente Bolsonaro, desde as próprias declarações sobre aquelas meninas venezuelanas que foram interpretadas como uma espécie de insinuação sexual, até uma deputada do seu partido que saiu pelas ruas de São Paulo caçando um homem negro com uma arma no dia antes da votação, até aquele episódio de um ex-aliado político que soltou bombas no carro da Polícia Federal. A gente teve tantos eventos catastróficos para a gestão do Bolsonaro. Talvez o pior evento, nem apontei, foi a gestão da crise do Covid-19, né? Talvez o pior de todos. E mesmo assim, o movimento sobreviveu. Então, eu não entendo que a partir do que aconteceu nesse domingo, o que vimos foi uma bala de prata no bolsonarismo. A gente tem também um antecedente dos Estados Unidos, onde o Trump foi muito mais envolvido na organização da invasão do Congresso do que o Bolsonaro foi no Brasil. O Trump efetivamente discursou ao lado daquele prédio, incentivando uma multidão para fazer alguma coisa para não validar o resultado da eleição. Então, mesmo naquele contexto, o Trump conseguiu sobreviver àquilo e a sociedade permanece calcificada. Então, infelizmente, William, não tenho tanto otimismo. Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda no WW. Boa noite, Andrei. Boa noite.